Britas, antes do doutor iniciar o seu trabalho em relação à visita à Pederneira, é o seguinte: portanto, isto é uma organização da Biblioteca da Nazaré, com colaboração, claro, do Dr. Saavedra. Tem, de facto, tem como objetivo sensibilizar portanto, as pessoas da Nazaré para as questões do património, e sensibilizando, penso que é um passo importante também para no futuro poderem defender esse património. Por outro lado, é tentarem compreender, portanto, toda a evolução histórica da Nazaré. Portanto, esse é um dos objetivos. Esta visita, portanto, faz parte de um outro conjunto de visitas que nós vamos fazer e que se integra dentro do plano de atividades da Biblioteca para 89, numa altura em que, ou no ano em que a Biblioteca comemora o seu 50º aniversário. Portanto, faz parte, de facto, deste plano. O Dr. Saavedra irá, portanto, falar sobre a questão da Pederneira. Eu não sou nem professor, sou um diretor do museu que pretende, sobretudo, dar a conhecer os valores e a história das localidades onde eu tenho trabalhado. Felizmente ou infelizmente já tenho trabalhado em vários locais e aqui a Nazaré sensibiliza-me sobretudo por isto. É porque raramente se vê uma adesão a este tipo de iniciativas. E agora é caso para felicitar duplamente a Biblioteca da Nazaré. Primeiro porque são 50 anos de vida, é meio século, isso realmente numa instituição pública é bastante agradável e acho que nós todos nos devemos congratularmos por as instituições viverem 50, 75 e oxalá que chegue ao século. E nessa altura já nós, certamente, eu pelo menos já não estarei cá. De modo que, pessoalmente, não estou aqui como diretor do museu, estou aqui como cidadão de Portugal, a trabalhar e a esclarecer, se eu conseguirei fazê-lo, sobre algo da história da Pederneira, do sítio e da Nazaré. A Pederneira, o sítio e a Nazaré, na minha modesta opinião, é o concelho que tem uma história linda. Uma história linda que também está muito ligada à lenda e à tradição. Já que estamos aqui na Pederneira, pois certamente todos vós têm ouvido dizer que a Pederneira nasceu devido a um bloco de sílex que apareceu aqui nos muros do antigo Rocio, junto a um cemitério, a um silvado, mas isso já lá iremos. Outros dizem que era devido a inúmeras pedras que por aqui andavam, sobretudo aquelas pedras pequenas de sílex da Pederneira. Ora, nós daqui já estamos a ver que o homem sempre trabalhou nos tempos mais recuados a pedra. De modo que esta colina da Pederneira, desde séculos remotos, recuados, de milhares de anos antes de Cristo, é evidente que o homem passou por aqui. Mas passou por aqui numas condições muito especiais. Porque o nosso litoral antigamente não era assim. E há na realidade, e agora é que veio o tal problema da lagoa. É evidente que a lagoa agora é uma lagoa que secou, que os frades, que os monges de Alcobaça trabalharam para ali fazerem ricos terrenos de agricultura. Eu devo dizer-vos que um dos melhores locais para se ver atualmente os terrenos da lagoa, da antiga lagoa da Pederneira, também é no que considero uma paisagem fabulosa, única talvez em Portugal. Essa paisagem
pode-se observar melhor na célebre Duna da Aguieira. A Duna da Aguieira fica junto de um marco geodésico, ao quilómetro 4, quando se vai para a Marinha Grande, há um caminho, um areal. A duna, é claro, é uma duna estabilizada e que está com pinhal. Mas do marco geodésico realmente desfruta-se uma vista maravilhosa e então sim, é que Nazaré não existia e por isso é que se diz que a Nazaré tem uma história recente, é evidente que tem, mas então não tão recente como isso tudo. É claro, aqui era o que chamavam a Ponte das Barcas e por aqui, em 4000 anos antes de Cristo, depois aqui é que era a tal lagoa, que foi sempre procurada, pelo menos, desde os fenícios. E porquê é que agora se diz pelo menos desde os fenícios? Na verdade, os fenícios andaram por aqui e certamente vinham aqui estabelecer e fazer as suas trocas comerciais. Trocas comerciais realmente já se consideravam importantes. Porquê? Porque o museu tem material até de bronze, de fíbulas, por exemplo, que apareceram aqui nas Pirreitas. É claro que quem diz os fenícios, depois diz estes povos todos que vieram à península. É claro que isto aqui tinha umas condições privilegiadas para entrarem aqui e realmente, perante este mar fortíssimo, ondulado, a bater fortemente nas costas daqui da Serra da Pedreira, pois entrava aqui numas águas límpidas, mansas e cheias de peixe. Aparecem vestígios do homem paleolítico, portanto, 100 mil anos antes de Cristo. Aqui no sítio aparece, por exemplo, em Famalicão e também deve aparecer para aqui. Portanto, Fenícia aparece por aqui. Os homens do Neolítico, portanto, que descobriram a cerâmica e realmente desenvolveram a agricultura, depois apareceu aqui também na Quinta de São Gião, para Famalicão, apareceu aqui no Rebolo, na Macarca, aqui na Cela Velha, nas Pirreitas também, na Maiorga, em Póvoa e Cós. Bom, depois veio uma série de civilizações, inclusivamente os romanos. Naturalmente já todos ouviram falar, por exemplo, no célebre mosaico romano de Cós, que está no museu em Lisboa, que é um mosaico extraordinário. Também no Valado foi uma terra muito importante, também desde a época romana, porque há vestígios no Valado de possivelmente até umas antigas termas que ficavam mais ou menos na encosta da serra, em frente às Águas Belas. Porque apareceram materiais romanos, objetos, e sobretudo apareceu um túmulo fabuloso que está no Museu do Carmo em Lisboa, que é o túmulo mais importante de Portugal no aspecto das esculturas que tem, porque são as esculturas de 7 musas, onde realmente aparece a música, aparece, enfim, essa série de musas, todas muito bem esculpidas. Portanto, já é uma peça do século II depois de Cristo. Portanto, havia toda uma vivência em torno da lagoa. É claro que as condições eram soberbas, o peixe abundava. Bom, depois vêm todos os outros povos, não é verdade? Desde os visigodos, etc. Os visigodos, como todos sabem, deixaram vestígios naquela célebre igreja de São Gião, que fica aqui, que é uma igreja do século VII, que infelizmente tem estado assim um pouco abandonada, mas nem tanto como isso, porque o museu, desde dezembro de 1972, que desencadeou um processo, e finalmente este ano o Estado vai comprar a igreja. É claro que as autarquias deste país deviam ter uma visão no sentido de não ser o Estado a comprar, serem elas próprias a arranjarem subsídios através de verbas de fundos europeus
que realmente podem contemplar este tipo de situações. Porque a própria exploração da Igreja Visigótica, uma vez restaurada, aliás é única no mundo porque tem umas características muito especiais e que é conhecida por todos os estudiosos europeus, pois vai ser uma maneira de se conseguir a pouco e pouco ir atingindo o tal turismo todo o ano, o tal turismo de inverno, porque o que é necessário é captarem certos núcleos de cultura que digam um pouco de história das terras, porque já os turistas hoje já procuram muito isso, mas no século XXI vão procurar muito mais. E portanto estes passeios até têm o mérito da gente saber o que é que tem de bom e de menos bom, mas até o que é que se pode melhorar. Até o que se pode melhorar. Portanto, agora, vestígios da Pedreneira como povoado, na realidade aparece em 1190. 1190 porque nessa altura já havia uma igreja que era a igreja de São Pedro. De São Pedro, São Santos Petros, Peternária em latim. Portanto, o termo Pedreneira, que vem desse latim, portanto, já havia no século XII. Ora, é no século XII que, na realidade, os estaleiros e o porto da Pedreneira começam a ter alguma atividade. É claro, quando se fala em porto no século XII, século XIII, depois o porto tinha o ancorador natural. Ora bom, tudo isto, é claro que na Idade Média já estamos em plena Idade Média, não é assim? É claro que o mar foi recuando. Quando, entretanto, os monges da Alcobaça iam fazendo o aproveitamento de todas as terras que iam secando. É claro, isto trazia vários problemas, porque tinham que abrir valas, tudo isso está em documentos, enfim, tiveram um trabalho incansável, realmente fizeram um trabalho ali de agricultura muito importante. Ora bom, sobre a Pedreneira medieval, portanto, já estamos a ver, eu aqui para fechar o mapa, basta apenas só dizer que o mar foi recuando e o povo da Pedreneira, à medida que o mar ia recuando, ia tendo graves problemas. E o areal da Nazaré desponta, efetivamente, com probabilidades de ser trabalhado e habitado, mas não nos tempos invernosos, porque o mar destruía tudo, a partir de 1593. A vila da Pedreneira, portanto, no século XII, não era aqui, era mais a sueste, ainda hoje chama o Rocio, salvo erro. Deve aqui haver pessoas, eu sou um paleco, certamente há aqui muitos de vós que sabem melhor localizar estes pedaços é claro que se ficava situado, não é? Porque é evidente que com o porto junto à lagoa, pois todo o povoado se foi desenvolvendo na encosta do lado sul ao sueste. Portanto, aí é claro que desenvolveram-se estaleiros navais importantes, era o segundo estaleiro naval mais importante a seguir à Ribeira das Naus, porque o rei teve sempre aqui interesse nesta zona, até 1832, que foi quando as madeiras do Pinhal de Leiria começaram a ser escoadas diretamente para São Martinho do Porto. E foi nesta fase em que realmente aqui houve a decadência completa, mas isso foi já no século XIX, no aspecto comercial. Portanto, estaleiros navais, havia realmente, a Pedreira foi célebre em figuras intelectuais, em marinheiros, também houve aqui realmente figuras extraordinárias. Nós vamos falar de algumas, porque elas estão enterradas ali na Igreja Nossa Senhora das Areias, e depois na altura até podemos falar nisso, para não me estar a dispersar. É claro que, portanto, os monges também não eram só os grandes técnicos na agricultura, também eram na pesca. Ora, eu devo dizer que no século XIV
no século XIV, e eu digo isto com fundamento porque houve uma senhora que é professora da Universidade Nova que publicou agora um trabalho, publicou não, fez uma tese de doutoramento, está em manuscrito, mas eu por acaso já vi, e que dá uma série de documentação sobre esta zona de Alcobaça e também incluindo a Pedreneira. É claro que era interessante depois saber-se que os pederneiros, os pederneirenses, que eram, por exemplo, os grandes pescadores na baleia. Na baleia. Na baleia houve aqui, por exemplo, uma época em que era governador da Pedreneira um Dom Luís Coutinho, que era conde da Atoguia, que era aqui governador, tinha, portanto, o seu sargento de mora a tomar conta aqui disto. Embora isto tivesse sempre uma situação em relação aos cotos, a Pedreneira tinha uma situação muito particular, porque isto era uma vila que estava ligada aos cotos, mas tinha um outro estatuto. Não era um estatuto igual ao que tinha, por exemplo, Salir do Mato, ou Santa Catarina, ou qualquer das 13 vilas dos cotos. A Pedreneira tinha um estatuto muito particular em relação aos cotos. Quanto mais não seja porque o próprio rei tinha interesse aqui na Pedreneira. Interesse devido a que tinha que ter aqui os seus homens que lhe permitissem o escoamento das madeiras do Pinhal de Leiria. Portanto, há aqui também toda uma tradição no que se refere a essa canalização de madeiras com os meirinhos, com o escrivão a anotar as coisas para o rei, até não. Com a alfândega, isto também tinha uma alfândega realmente muito forte. Portanto, mas voltando ao século XIV, havia, por exemplo, eles faziam aqui a pesca com os tais, uns barquinhos que eles chamavam os covis de lobo. Os covis de lobo, talvez se possa comparar, ou pelo menos na minha ideia, quer dizer, o barco de Arte-Chave maior, o barco de Arte-Chave é maior, o covil de lobo era mais pequeno. Eu digo isto porque realmente conhecem-se documentos gráficos que dá uma ideia do que era o barquinho daquela época. O barquinho daquela época, a maneira também como pescavam as redes, eram os algerifes, etc, etc. De modo que a Pedreneira, sob o aspecto económico, também era importantíssimo. Porque aqui era a vila mais povoada dos cotos de Alcobaça. Era a vila que tinha maior serviços. Tinha uma grande... era a vila dos cotos de Alcobaça onde havia mais artesanato. Ora, que artesanato? Trabalhavam o linho, a construção naval, carpinteiros, bom, e uma série de coisas. Isto hoje está documentado porque o museu também tem alguma pelo menos, mas enfim, sabe e tem notícias de que há mais, ou houve pelo menos, infelizmente desapareceram, ou que se suponho, por exemplo, através dos cemitérios, que quando eram destruídos, é claro, geralmente ou enterravam novamente, mas alguém se lembrava de guardar uma, isso às vezes é bom. E então aparecem cabeceiras de sepultura com os instrumentos com que a pessoa que estava lá enterrada trabalhava. Por exemplo, o museu tem uma cabeceira de sepultura redonda, chamada as telas, que representa uma fiandeira, em que tem lá a roca, os fusos e as parafusas, enfim, todos os instrumentos com que trabalhavam, afinal, essas coisas. De modo que, sob o aspecto económico, já vimos, portanto, era fundamental, e sob o aspecto social também. Sob o aspecto social, porque aqui se radicaram pessoas importantíssimas no campo militar, no campo das letras, enfim, não falando no aspecto da religião, porque é evidente que nessa época, enfim, quem mandava realmente era o bispo, e muitas vezes o bispo de Lisboa vinha aqui e é claro que mandava exarar, por exemplo, nas visitações, nesses livros, por exemplo, veio aqui em 1630 e picos, agora não tenho memória,
e realmente já se sabia que tinha sido destruído o adro da antiga igreja de São Pedro, porque a Câmara, o município da altura, apropriou-se apropriou-se da terra e plantou lá uma vinha. Ora, isso foi um escândalo realmente para os homens da igreja que reclamaram. Acho que a vinha foi eliminada e puseram lá uma cruz, mas é claro que aquilo durou se calhar para mais 10 anos, a visitação só se fazia em determinado tempo e realmente foi isso, e por aí é que se sabe que existiram essas igrejas e enfim todas essas situações que têm interesse, porque tudo isto são pontos da história que se vão ligando uns aos outros e que realmente se consegue dizer alguma coisa. Bom, mas já que estamos aqui, eu não vos vou amassar mais, porque a gente veio aqui para ver estas coisas. Bom, sabe-se que nos fins... mas já agora vou só terminar com isto. O drama, então, dos homens da Pedreneira. Portanto, o mar recuou, a barra da lagoa encerra pela primeira vez, salvo erro, em 1357 ou 1352, agora não tenho bem presente. Isto está também documentado com documento. É claro que os monges da Alcobaça, que tinham um forte interesse na Pedreneira, porque realmente eles não podiam passar sem o peixe da lagoa, sem a boa baleia. Eles só tinham era a baleia morta, porque a baleia viva ia para o Baleal do Rei, e os homens da Pedreneira é que iam até preparar a baleia, que eram especialistas disso. Era uma coisa fabulosa. Eu tenho muita admiração pelos pedreneiros dessa época, e também de agora, mas realmente é uma história interessante. De modo que, é claro, os monges conseguem desimpedir novamente a barra da lagoa. Mas o que é um facto é que em 1455 ou 57, também agora as datas agora estão a falhar, e fecha de tal modo que quando os monges requisitam os trabalhadores da vila, das várias vilas dos cotos, aparecem indivíduos de Cós, de Salir, de Santa Catarina. É claro, os homens do sítio estavam sempre realmente já mais ou menos preparados, mas praticamente naquela época o sítio tinha vá lá, um isolado ou dois que também não tinha interesse. Os homens da Pedreneira, os homens do Valado, tudo que se referisse a mar, estavam sempre ausentes. Isso realmente, apesar de terem lá bons moinhos, que eram os moinhos, o Valado era a terra que na Idade Média, que era mais rica em moinhos. E por isso é que os moinhos do Valado também contribuíam para que aqui houvesse também o grande fabrico de pão. Também era a vila dos Cotos de Alcobaça, que até aos fins do século XV fazia mais pão, e daí nós ainda temos a tradição dos fornos comunitários, o forno do pão, salvo erro, está ali a rua do forno do pão, e é bom que agora nós todos saibamos que, já que tudo isto desapareceu, é bom que fique na toponímia estes elementozinhos, não é? A rua do forno do pão é uma rua que nunca mais devia ser destruída. O nome não devia ser tirado de lá para pôr lá a rua do Sr. Fulano tal. Aquele nome que lá está é mais importante que todos os doutores ou os políticos do mundo ou os presidentes da República, porque realmente diz respeito à história local, tem elementos, tem elos de ligação que é realmente necessário preservar. Portanto, ora, onde é que eu ia? Como? No drama dos homens da Pedreneira. Portanto, fecha, não é verdade? Ora bom, o que é que acontece? Estamos numa época em que começam os graves problemas nas paredes. Portanto, os homens das paredes começam a deslocar-se para aqui, vá lá, à roda de 1500. 1500, mas sabe-se que em 1527 ainda lá existiam pelo menos 20 ou 18 famílias, o que corresponde a uma cerca de 70 pessoas. Quer dizer, os homens de ilha, sabe-se que não vieram assim todos de uma vez. E quando vieram, tinham que sujeitar
ao município, aos homens do município da Terneira. Muito embora o Dom Dinis lhe tivesse dado foral em 1312, não é verdade? E o Dom Manuel tinha que estar, aliás, a coroa portuguesa estava muito atenta a toda esta situação. Porque isto realmente também, a Ribeira das Naus em Lisboa começava a ter problemas, porque as carcaças que se construíam aqui, necessárias aos descobrimentos, também começavam a rarear. Portanto, a coroa estava fortemente interessada em auxiliar toda esta zona. E auxiliar de que maneira? Bom, os monges conseguem que os indivíduos ainda venham fazer um trabalho de engenharia hidráulica, vá lá, não era assim conhecido, mas nós hoje poderíamos chamar assim engenharia hidráulica, e conseguem abrir a barra. Abrirem a barra, mas mesmo que a barra seja aberta, os homens de... tem graça porque os homens de Aljubarrota reclamaram para o rei, dizendo que não valia a pena virem para aqui trabalhar a favor dos monges, porque já não valia a pena e isso durava pouco tempo. É a mesma expressão deles. E às vezes estas vozes do povo têm um certo interesse, aliás têm sempre, porque são muito... indiciam qualquer coisa. Mas vá lá, o que é que acontece depois, logo no princípio do século XVI, portanto, em 1500 e picos? O que é que defendia sobretudo a Lagoa da Pederneira? A Lagoa da Pederneira tinha várias torres de vigia, e a principal torre era a Torre de Dom Framonte, que fica naquele alto, na Quinta do Castelo, que já todos conhecem, não é? Que esteve ativa sempre desde o século XII. Mas os cronistas dizem que no princípio do século XVI a torre está-se a arruinar. Está-se a arruinar, não há vigia do porto, os piratas começam a atacar aqui a costa cada vez mais. Há realmente aqui homens da Pederneira que foram presos e levados para Argel. Hoje conhecem-se os nomes desses pescadores e que morreram por lá, escravizados, é evidente, morreram por lá por escravos. De modo que, o que é que acontece? Acontece é que Dom Sebastião, não é verdade, já estamos lá mais lá para o fim do século XVI, Dom Sebastião tenta também rever e está também preocupado com toda esta situação. E então, o que é que se faz? Começa-se a trabalhar no porto. Porquê? Porque o mar deixa este areal, mas bastante chicoteado pelo mar, mas vai deixando o areal. Vai deixando o areal. É claro que isto é tudo uma história depois da vila e da subvila, que é uma coisa complicada, mas acontece que os homens da Pederneira já tinham a experiência também de ir lá abaixo. Era duro e então não era impossível viver-se ali num local onde o mar realmente era bravio e isto destruía tudo. Destruía tudo. De modo que a Ribeira, os rios de Alcobaça continuam a escoar, mas tiveram sempre a tendência de vir por aqui e vão ter então, vão desaguar mesmo na base do promontório. Ora bom, é claro que a pesca e a construção naval passa para ali. E o porto, que era da Pederneira, também começou a passar para ali. Isto só agora é que se veio mais ou menos a ter a certeza de que assim é, porque começaram a aparecer os documentos do fecho da barra, que na altura não se sabia. E ao mesmo tempo, os monges, como isto era uma terra que logicamente devia pertencer à Pederneira, mas o sítio também estava interessado em ocupar, e os homens sobretudo da confraria de Nossa Senhora da Nazaré e os administradores. É claro que o rei também, a coroa portuguesa também. E o que é um facto é que começou ali a funcionar tudo, e é claro, e lá está ainda hoje, que ficou na tradição, ainda lá está a Pedra do Porto, tudo isso é uma realidade. Realidade porque existe a tal planta de 1593 que desenha a praia da época, o sítio e a Pederneira. Ora bom, portanto, no século XVI, portanto, o rei Dom Manuel, em 1514, dá o foral à Pederneira. Mas quando dá o foral à Pederneira,
tem que contar também com os homens que vêm vindo de Paredes, não é verdade? Ora, os indivíduos das Paredes foram primeiro tentar habitar lá embaixo. Não muito ao mar, mas junto aqui à encosta, porque já havia areal. É claro que foram, vá lá, passo o termo, chicoteados pelo mar e era impossível viver e então eles foram habitar aqui junto à igreja de Santo André, que era mais ou menos aqui onde a gente está, onde é hoje o cemitério da Pedroneira, pouco mais pouco. De modo que daí o forte tentar apaziguar o espírito e o medo dos novos pescadores, dos novos calafates que iam lá para baixo trabalhar, etc. É claro que o forte primitivo não era aquele, houve dois fortes. Aquele já não é o forte de Dom Sebastião, aquele é o forte do Dom João IV. Bom, chegámos mais ou menos, vá lá, aos fins do século XVI, assim a traço largo. Agora nós, porquê? Porque o que resta aqui da Pedroneira, praticamente, é vestígios dos fins do século XVI, enfim, até aos dias de hoje. Quem tinha aqui portanto, o cardeal Dom Henrique, cardeal rei, morreu em 1580, portanto, ele tinha aqui, teve aqui a sua casa de campo e deu a sua casa de campo para se fazer uma misericórdia. É claro que antes houve aqui um hospital, mas que não era misericórdia, era apenas um hospício. Era um hospício. É claro que hoje não se sabe bem onde é que seria a casa do cardeal rei, a casa do cardeal rei. Mas eu estou em crer que não seria muito longe disto, porque se a casa dele foi dada para se fazer uma misericórdia, eu creio que a misericórdia seria muito junto, se não mesmo acoplada a esta Igreja da Misericórdia. Porque há ali inscrições que também nos indicam nesse sentido. Portanto, estamos aqui no sítio em que seria talvez, ou provavelmente, onde seria a casa do cardeal rei. O cardeal rei, que é claro que era um homem influentíssimo neste país.